Glórias a Deus. Malaquias capítulo 3. Vamos ler aqui alguns versículos e também Malaquias capítulo 4, para nós fazermos a ministração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e pervertem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha agora comigo ainda, no capítulo 3, no versículo de número 12. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós direis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos proveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em guardar de luto diante do Senhor dos Exércitos, ou andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o nome do Senhor, e para os que lembraram o seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Continua, capítulo 4, verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia do Senhor está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis com os bezerros na estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou esperando, ou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Poderia sentar, queridos irmãos. Aleluia. Amados, nós estamos aqui diante de um profeta pós-exílico. Você tem profetas pré-exílicos, pré e pós-exílicos. A nação de Israel foi levada em cativeiro, e por 70 anos ficou ali privada da adoração, do seu culto, do seu louvor a Deus no templo. A nação de Israel ficou
por 70 anos longe da sua terra de fato, onde foi prometida a Abraão, foi concedida pela sua graça infinita, onde foi construído ali o tabernáculo, depois o templo, e onde serviam a Deus, onde Deus deu os estatutos, deu as leis, preparou para eles instruções da maneira que deveriam servir a Deus e adorar o Senhor. E ao passar dos tempos, eles foram deixando a lei do Senhor, foram torcendo o caminho, foram distorcendo as palavras de Deus, foram desviando-se do que Deus havia lhe dado em palavra, em escrita, ao servo dele Moisés, em estatutos e leis, para que eles servissem ao Senhor, no qual havia ali diversas instruções, para que servissem a Deus, cultuassem a Deus, adorassem a Deus da maneira correta, da maneira que Deus aceitaria a sua adoração e o seu louvor. E por negligência e por falta de observância da palavra, das leis, eles então são levados em cativeiro e sofrem ali, e por 70 anos eles se reúnem em um lugar depois chamado de sinagoga. Daí surgiu as sinagogas, porque não tinha o templo, até que eles são restaurados. E nós temos um salmo que eles cantam e salmodiam ao Senhor, dizendo que quando o Senhor restaurou a sua sorte, eles ficaram como aqueles que sonhavam, ou que sonham, porque Deus os tinha trazido de volta à terra. E daqueles muitos que foram levados para a Babilônia, muitos eram jovens e já voltaram, já senhores, para servir a Deus, para cultuar a Deus. Então vem o profeta Malaquias e começa no capítulo 1, levantado pelo Senhor, começa a falar com ele: olha, vocês honram todos os tipos de pessoas, mas até os próprios animais honram a si mesmos ali, mas cadê a honra que eu devo ter? Cadê a honra de Deus que eu devo ter? Falando com uma nação realmente difícil de tratar, falando com um povo difícil de lidar, falando com um povo que era realmente duro de servir, uma nação difícil de se dobrar. Se você pegar o capítulo de número 1 e o versículo 6, você vai ver o seguinte: o filho honra ao pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Eu não li, mas na sequência também há o desprezo das ofertas da casa do Senhor, do templo do Senhor, do dízimo. E a Bíblia é bem enfática em dizer: vocês estão me desprezando nos dízimos. Haviam alguns tipos de dízimos, e se nós formos ver a observância, eu tenho um estudo sobre dízimo, que o dízimo na verdade ele vai em torno de 23% da renda, não era 10 apenas, era um tipo de dízimo. Se você for ver todos os tipos de dízimo que havia mesmo, são mais ou menos 23% da renda que era ofertada no templo, para o serviço, manutenção da casa do Senhor e do trabalho do Senhor. Pois bem, mas o texto aqui, nós lemos no capítulo 3, e diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o tempo, Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aí continua o versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Então Malaquias, ele está fazendo uma apresentação do Senhor que viria, e já fala da sua segunda vinda. Se você observar uma leitura com calma em casa depois, lendo com atenção, você vai observar que ele está falando da primeira vinda do Senhor, e já está embutido aqui a sua segunda vinda, porque ele fala do mensageiro que viria antes, ele fala do Elias que viria antes, numa figura do profeta ou de João Batista, que viria e que veio. E veio como precursor. Se você olhar para Lucas capítulo 3, você vai ver ele mesmo dizendo: eu sou a voz que clama no deserto, eu sou quem foi preparado para esse momento. E se você olhar para Isaías 40, também você vai encontrar essa expressão: eis que eu envio o mensageiro. E nós lemos aqui deste mensageiro falando de João Batista. E quando nós vemos esse mensageiro João Batista falando, ele vem falando mansamente? Não, ele vem trazendo uma mensagem dura, a exemplo de que Malaquias vem fazendo, porque a nação tomou um rumo outro, diferente daquilo que era esperado para o povo de Deus cultuar e servir a Deus. Então, quando olhamos para esse texto, para essas passagens, para esses versículos, é até difícil de nós lermos, de estudarmos, porque é pesado. Mas quando você vê o profeta chamado João o Batista, quando ele vem pregando duro mesmo. E daqui a pouquinho vamos ler no capítulo 3 o que ele falava e o que ele disse para o povo, e como é que era a reação do povo e qual era a mensagem que ele trazia. Porque o texto, na sua máxima, está dizendo: olha, tem um povo aí
que está desleixado na obra, desleixado das coisas de Deus, desleixado do meu culto. E se você observar o capítulo todo o livro aqui, você vai ver que eles apresentavam ao Senhor um cordeiro manchado, machucado, e para Deus tinha que ser servido o melhor. E quando eles estavam servindo ali, pega esse cabritinho meio manco, minha mãe, serve a Deus, está tudo certo, é para Deus. Deus entende, Deus é Pai, Deus é misericordioso. Ele tem esse cordeiro aqui, tem uma mancha, uma máculazinha, tá bom, é para Deus mesmo, vou dar esse melhor aqui que eu posso vender e fazer um bom dinheiro. Não, dá esse meio quebradinho aqui, meio machucadinho, serve esse. Mas para o culto a Deus tinha que ser perfeito, tinha que ser o melhor, tinha que ser tratado ali com dignidade. As coisas de Deus devem ser tratadas com dignidade. A partir do momento que nós servimos a Deus, nossa vida tem que ser com dignidade, de atitude, de pensamento, de palavras. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado isso, mas nós temos um Deus que habita em nós e, portanto, Ele nos dá condições de sermos aquilo que nós não conseguimos ser pela sua graça e infinita misericórdia. Como eu sempre estou dizendo aqui, aquilo que é de ruim em mim é meu mesmo, e aquilo que é de bom é de Deus em minha vida. E, portanto, não conseguimos com isso fazer a Deus um culto, celebrar a Deus, servir a Deus melhor. E quando nós lemos esse texto, quem suportará o dia da sua vinda? Porque havia dois tipos de povo ali. Um povo que estava querendo servir a Deus, estava querendo temer a Deus, estava querendo apresentar a Deus um culto realmente sincero, com temor e com tremor diante de Deus. Mas havia também aqueles que estavam ali realmente com a sua mente, o seu coração voltado para as coisas materiais. Olha comigo o versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele. Ou seja, há um memorial diante do Senhor. Deus não se esquece das intenções, dos pensamentos, das palavras, do que fazemos e do que falamos para Ele. Há um memorial diante do Senhor. Eu sei que às vezes nós não conseguimos fazer tanto quanto gostaríamos de fazer. Eu sei que às vezes não conseguimos orar tanto quanto gostaríamos de orar. Eu sei que às vezes não estamos tão presentes como gostaríamos de estar. Mas muitas vezes nós temos oportunidades, temos o tempo, temos a saúde, temos tudo, e desleixamos com as coisas de Deus. E começamos a deixar em segundo plano, em segundo lugar, aquilo que deveria ser prioridade na minha vida, na sua vida. Aquilo que deveria ser prioridade como igreja do Senhor. Porque nós somos chamados não para um momento tão somente de 2 horas, 1h30. Nós somos chamados para aquilo que Ele já prometeu e está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez. Ainda que a figueira não produza fruto, a oliveira minta, produto da oliveira minta, não haja, no curral não haja gado, tudo esteja ruim, nós temos uma certeza, a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Ainda que o marido não se converta, ainda que o filho não se converta, ainda que a doença não saia, ainda que isso não aconteça, nós temos uma promessa de Deus, a vida eterna. E se nós não suportamos passar 1h30 de culto com Deus, como é que vamos passar a vida eterna com aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Então, se eu não priorizar a obra de Deus, o reino de Deus, a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, se eu não focar nisso, como que eu vou suportar o dia da sua vinda? Porque Jesus voltará. Olha comigo o capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando Ele aparecer? Porque Ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará, repita comigo, os filhos de Levi. Diga comigo, purificará os filhos de Levi. Escute bem aqui. O profeta, inspirado pelo Senhor, usa aqui algumas expressões. Ele usa o ourives. O que é o ourives? Que trabalha com ouro, que pega o ouro bruto lá que eu não conheço, pastor, talvez não conheça. Eu não sei, eu vejo o ouro aqui quando está limpinho, lapidado, trabalhadinho, mas lá no garimpo eu não conheço. Mas o ourives ele entende, aquele que vai lá, como é que chama? Os garimpeiros, como é que é? Pega lá e traz, e trabalha, e depois passa no fogo, e vai purificando, e vai purificando, e vai purificando. A mesma maneira ele usa aqui da prata, o purificador da prata, põe a prata ali no cadinho, e vai derretendo, e vai tirando impureza, e também como o sabão do lavandeiro. O que quer dizer isso? Vai fazer isso com os filhos de Levi. E eu lhe digo, nós somos levitas por acaso? Nós não somos levitas, porque nós não somos da tribo de Levi. Para eu ser levita, eu tenho que nascer na tribo de Levi. Mas corre os seus olhos comigo lá para o livro de Êxodo. Olha comigo lá em Êxodo. Eu vou ler aqui, o pastor vai ajudar ali. Capítulo de número
Êxodo, capítulo 19, se eu não me falha a memória. Êxodo 19, olha comigo, Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6. Olha só: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha para cá agora. Deus tirou o povo de Israel do Egito, e andando antes de entrar na terra prometida, ele chama, ele conclama, fala a Moisés para dizer ao povo: diga que esse povo é um povo especial, é um povo peculiar, é a tipologia do povo que Deus preparou para que tenha tanto judeus e gentios. Aqui ele chama os judeus para ser a igreja do Antigo Testamento, digamos assim, de maneira que ele chama e diz: olha, vocês vão ser minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Então chamou a todos para ser um reino sacerdotal e um povo santo. Logo à frente, no capítulo 32, Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei, as instruções do Senhor, sendo instruído por Deus, e o povo lá embaixo preocupado, e foram apertar com Moisés, com Arão: Arão, cadê o seu irmão que subiu lá e não desce mais? 40 dias o homem não desce. Esperamos um dia, 2 dias, 3, 5, 10, 15, 20, nada aconteceu. E daqui a pouco, 35 dias, não dá um jeito. Fazem-nos deuses que nos tirem aqui deste lugar e nos conduzam então, porque Deus nos desamparou, Moisés sumiu, Josué foi com ele. O que está acontecendo? Então olha comigo aí, então, ainda em Êxodo 32. Olha o que diz a palavra do Senhor. É o versículo 25 e 26. E 25 em diante. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque fizeram um bezerro de ouro, ficaram nus e celebraram cultos pagãos, ocorreu orgias ali naquele momento. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés à porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Está entendendo? Era uma nação sacerdotal, um povo peculiar, escolhido, todos eles. Eles prevaricaram, eles negligenciaram, eles pecaram diante do Senhor. E a palavra é esta: quem vem ao Senhor? Diz o texto: e chegaram-se os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tomai pelo meio da porta, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 23 mil homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Então ali foi separado, todos os teólogos entendem que aqui, ou a maioria pelo menos, aqui foi separado a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal. Era para ser todo o reino sacerdotal, mas por causa do que aconteceu, do bezerro de ouro, da negligência, do pecado, então Deus separou ali. Quem é? Pelo Senhor. Chegaram-se os filhos de Levi. Volta comigo para Malaquias. Volte lá comigo para Malaquias. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Uma tipologia de um povo separado por Deus, do povo sacerdotal. Escute, da tribo dos levitas saíam os sacerdotes. Dentre os levitas tinha aquele que montava os móveis, desmontava os móveis do tabernáculo quando a nação ia e na sua peregrinação. Dentro dos levitas tinha aqueles que eram para montar as cortinas, desmontar a cortina. Tinha maneira de acampar. Quando eles acampavam, cada tribo tinha que ficar numa região, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Eram estes que ali estavam para servir a Deus. Depois, lá no templo, Davi, dentre os levitas, estabeleceu músicos, cantores, para louvar e adorar a Deus. Mas o foco aqui é que a nação de Israel tinha um povo, e tinha um povo na terra que era o povo de Deus, e dentro deste povo, Deus separou dentro deles um povo para o seu louvor, para a sua adoração, que seriam os levitas. Dentre eles sairiam os sacerdotes, e
dentre os sacerdotes o sumo sacerdote. Mas a nação estava então negligenciando e prevaricando e fazendo coisas que não deveria fazer. Então Deus disse assim: olha, quando o Senhor vier, quem o suportará? O dia do Senhor, porque ele vai agir como um lavandeiro, um purificador de prata, e como um fundidor que vai purificar o ouro, a prata, e como um sabão vai lavar. Então onde nós queremos chegar com esta palavra? Porque o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor está breve. Jesus voltará, mas um povo lavado, um povo remido, este povo vai ter um encontro com ele. Mas o povo que não for lavado, não for remido, não for redimido, não vai ter um encontro feliz com ele. Vai ter um encontro também, mas quem vai suportar esse encontro? Porque observe o que diz o texto, olha bem comigo, versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Aí vem, como ele, porque ele será como o fogo do ourives. Corre comigo, umas poucas páginas aí, ou aqui pelo telão, e você vai chegar em Mateus capítulo 3. Vai chegar em Mateus capítulo 3. Aí começa então João o Batista, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Guarda essa palavra, ira vindoura. Quem vai subsistir o dia do Senhor? Quem vai subsistir? Porque o dia do Senhor também é um dia de ira, o dia da ira do grande rei. Eu tenho dito constantemente na minha vida, e vou dizer até o último dia, que o dia do Senhor é um dia de alegria, de regozijo, mas o mesmo dia do Senhor é um dia de pesar, é um dia de densas trevas, assim como diz Sofonias no capítulo 2: tocai a trombeta em Sião, perturbem-se os moradores da terra. Não é perturbar ele, ficar perturbando, não, perturbem-se por causa da mensagem, porque o dia do Senhor vem assolando, vem com peso, vem com juízo, vem purificando, vem limpando. Sim, o Senhor vem com peso e com juízo. Na mesma medida de amor é a medida de juízo e de justiça da parte do nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Outra feita eu escutei uma frase de um pastor, que aquilo ficou no meu coração, e vou repeti-la, vou reproduzi-la aqui: Deus poderoso, tremendo, terrivelmente santo. Deus terrivelmente santo. Precisamos chegar diante do Senhor em retidão de coração, debaixo do seu sangue, da sua graça, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Diz a palavra em Hebreus 10, verso 31, Deus é um fogo que consome, de maneira que se eu não sou consumido é pela sua santa misericórdia, se eu não fui fulminado é pela sua santa misericórdia. Mas quem subsistirá ao dia da sua vinda? Então João fala: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir, a escapar desta ira terrível? Observe, da ira futura. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais a vós mesmos, dizendo: tenho por pai Abraão, meu pai é crente, minha mãe é crente, nasci em berço evangélico. E também agora está posto, presta bem atenção agora, está posto também o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Verso 12: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Nós somos o trigo, pastor, ou somos a palha? Ah, mas não chama o pastor Morgado para pregar mais que não, ele só fala da vinda de Jesus, que não sei o que. Vamos.
Ele tem o machado, e o machado está posto à raiz. E ele tem a pá para recolher o trigo no seu celeiro, e a palha para ser queimada eternamente. Por isso diz o texto: quem vai suportar o dia da sua vinda? É difícil até de dar glória a Deus, né? É difícil. Observe o que diz o texto aqui em Malaquias. Vai lá comigo para Malaquias 3, verso 16, 17 e 18. Eu tenho uma boa notícia para você, meu querido. Verso 16, 17 e 18. Então, aqueles que temeram ao Senhor, porque havia uma turma dizendo: não compensa servir a Deus, o ímpio está servindo a Deus, não serve a Deus, aliás, e está indo muito bem, nós estamos servindo a Deus, o que está valendo isso? Às vezes acontece com o crente. O que adianta servir a Deus? Fulano de tal é ímpio, é isso, é aquilo, aquilo outro, e só vai de vento em popa. E eu estou aqui servindo a Deus. É culto de manhã, é culto de tarde, é doutrina, não sei, na terça, é quinta, é reunião, não sei do que, é ensaio, não sei do que lá, é reunião, é oração na casa da irmã fulana, e aquilo outro, e vai visitar um, e escuta aquilo de outro, e assim por diante. Está servindo, acontece isso. Eu tenho uma notícia, vem comigo. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele, do grande rei, para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. No meio de uma geração perversa, corrompida, como nós estamos vivendo hoje, uma igreja que tem, um mundo que tem uma igreja mistificada. A igreja de hoje, você olha, você não sabe, em muitos lugares, claro, evidentemente, você não sabe se é uma igreja, se é um centro de macumba. Todo respeito àqueles que são dessa religião, porém a Bíblia condena, e eu vou condenar sempre aquilo que a Bíblia condena, e sou responsável por aquilo que eu estou falando segundo a palavra de Deus. E segundo a palavra de Deus, Deus garante minha vida, nem que a minha cabeça vá num prato igual ao de João, mas a minha alma está guardada com o meu rei. De maneira que, observe isto, de maneira que Deus diz a palavra dele que é um memorial diante do nosso Deus. Está escrito, é registrado: esse teme a mim, esse teme a mim, aquele teme a mim, aquela teme a mim. No meio de uma geração corrompida e perversa, esse teme a mim. Aleluia. Observe isso, querido. Observe isso. Você sabe o que é a igreja woke? Bonita frase, né? Woke. Worship. Sabe o que é isso? Woke, despertada. Oh, legal, acordada, despertada. Church, né? Christian Church, não sei das quantas. Aí está escrito church, e church se escreve church. Aí chega um caipira igual eu, por exemplo. Que trem de Xuxa é esse aí? Não sabe nem o que é. Põe igreja. Igreja, o Brasil para Cristo, não sei o que. Igreja, né? Aí pinta de preto, põe luzinho. Meu irmão, o que tem isso aí? O que está por trás disso, que é o perigo. É o que está por detrás, que é o perigo. Cantares 2,15. Se não me falha a memória. Apanha minhas raposas, as raposinhas, porque elas fazem mal à vinha. A nossa vinha está em flor. Raposa grande, a gente consegue arrancar. A pequenininha entra pela brecha ali e estraga com a vinha. Arrebenta com a vinha. Então observe. Pinta de preto, worship, que a palavra worship que é adoração. Legal, adoração. Hoje à tarde, eu vi um pregador americano dizendo que Deus tem que nos adorar. Deus, o Criador, tem que nos adorar. Eu tenho que ser adorado por Deus. Igreja despertada, inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? A igreja, ela é inclusiva, ela só não é permissiva. Ora, quem é que chegar, qualquer que chegue, é aceito na igreja, porque é Cristo que recebe, não somos nós que o aceitamos. Não foi eu que achei Jesus, foi Ele que me achou, porque eu que era o perdido. Está entendendo? Então o que é? A igreja é inclusiva, venha como está, mas não vai ficar como queiras, porque na igreja temos que ter santidade diante do nosso Deus, santidade e retidão. E eu comecei dizendo, temos que ter dignidade de atitude diante do Deus vivo. Então agora vem comigo, verso 17.
Vou ler o 16 de novo. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia, que dia? O dia da sua venda. Queridos, eu prego há mais de 30 anos que Jesus voltará. Ele não voltou ainda, mas ele voltará. Vamos lá. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia. Serão para mim joias. Aqueles que temem o Senhor, aqueles que vão ser purificados, aqueles que como prata e como ouro, como o lavandeiro vai lavar ali, serão como joia diante do Senhor. Mas é porque você é bonzinho? Não, é porque o sangue dele nos purificou de Jesus. É porque você é bom? Não, é por causa do sangue de Jesus. Olha bem, serão como joias, poupá-los-eis, como um homem poupa seu filho que o serve. Diga assim, filho que serve, vai. Guarde essa palavra aí. Então voltareis e vereis a diferença. Olha bem, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu não estou falando a diferença no corte de cabelo, ou nos vestidos, na roupa, se usa calça, ou usa saia, ou usa brinco, ou não usa brinco, não. Eu estou dizendo essa diferença tão somente de conduta, porque boa conduta todos devemos ter uma conduta ilibada, sendo crente ou não. A pessoa pode ser um bom ímpio ali fora, ele pode ser uma pessoa que anda decentemente, paga suas contas, não deve nada a ninguém, mas não teme a Deus, mas ele é um bom ímpio no sentido social da coisa. A diferença que nós vamos ver não é nesse sentido. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. O que serve a Deus vai ser recolhido como trigo, o que não serve a Deus como praga ou como palha vai ser jogado na fornalha como a pragana. Assim vai ser feito. Quem acredita que você é trigo e que vai ser recolhido no celeiro do Senhor e pode adorar a Deus em nome do Cristo vivo. Aleluia. Observe, porque eis, agora versículo 1 do capítulo 4, e eu já estou encerrando. Eu marquei tanta coisa aqui que nem meu olho passou em cima, olha, que beleza. Capítulo 4 de Malaquias, versículo 1 até o versículo 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Duas coisas aqui eu quero te chamar a atenção. Primeiro, esse dia vem. Segundo, você tem que avisar que esse dia vem. Nós somos os responsáveis para avisar. Está entendendo? Chega na mão, ali fora, ali o Zé do churrasquinho. O dia do Senhor vem ardendo como fornalha. Que isso? Desse jeito é. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. Olha a palha de novo aí. E o dia do Senhor está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Lembra lá? O machado posto na raiz? Ele tem o machado, ele tem a pá, e aqui está dizendo, vai ficar do ímpio, vai ficar nem raiz, nem ramo. Ele pode prosperar mais do que você, ele pode ter muito mais bens materiais que você, ele pode ter sucesso e fome e conhecimento muito mais do que você, mas nem ramo nem raiz vai ficar. Somente aqueles que temem ao Senhor e que servem ao Deus que fez os céus e a terra. Nem raiz, né? Não precisa ir, eu estou com inveja do ímpio. Tenha não, você vai ver a diferença naquele dia, quando o Senhor disser para os que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas para você que teme a Deus, no qual diante do Senhor tem memorial, vai estar escrito: vinde a mim, bendito de meu Pai. Quantos podem adorar a Deus por essa palavra? Pode aplaudir a Deus por essa palavra. Vinde a mim, bendito de meu Pai, tomai, recebei por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Mas tem mais, não acabou não, tem mais. Mas para vós que
temeis o meu nome. Eu te temo, Senhor. Eu sei que não é fácil, mas o meu temor é diante do meu Deus que fez os céus e a terra. Muitas vezes eu falei nesse temor, mas estou aqui, Senhor, na tua presença. Pode orar a Deus, pode clamar ao Senhor: Senhor, ponha temor em mim, para que eu te sirva melhor. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça. Mas para você que teme o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. E este sol da justiça é Jesus de Nazaré, é Jesus o Rei, é Jesus o Cristo, é Jesus o vivo, aquele que voltará, que vai purificar ali com peso mesmo. Mas para nós que tememos ao Senhor, nascerá o sol da justiça. E cura trará debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como os bezerros na estrebaria, no cevadouro, e pesareis os ímpios. Está com inveja do ímpio? Nunca mais, a partir de hoje, depois dessa mensagem, você vai ter inveja de um ímpio. Se é que você teve um dia: nossa, fulano tem um carrão, hein? Com um carro desse eu fazia nada, deixava até de servir a Deus, só ia ficar para o litoral viajando. Aí Deus te dá um Fusca velho, porque com um Fusca velho você vai para a igreja e vai para o céu. Eita, se eu tivesse uma tiro aqui, aí eu ia dava, mas nunca que você dava carona para um crente, mas nunca. Eita, a irmã cheia de sacolinha no supermercado, com chinelinho cheio de... capaz, banca de couro. Ixi, nada. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está preparando esse dia. O sentido aqui é, claro que esse dia, Deus que é eterno, existe no momento ali para nós, mas Deus tem esse dia preparando, diz o Senhor dos Exércitos: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, tipologia do profeta João, antes que venha aquele grande e terrível dia, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para eu fechar aqui, corre os seus olhos comigo lá para Apocalipse, ou para o telão ali, Apocalipse 14. Apocalipse 14. Glórias ao que reina e vive para sempre. Do verso 8 ao verso 12. Apocalipse 14, do verso 8 ao verso 12. Diga para o teu vizinho: há uma diferença. Fala para ele aí: há uma diferença entre o justo e o ímpio. E naquele grande dia, todos vão ver essa diferença. Olha comigo, 14, de 8 a 12. Olha o que diz: e outro anjo saiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Está ouvindo isso? Você leu isso? Beberá do vinho do furor da ira do Deus vivo. A Bíblia nos informa que Jesus, naquele grande dia, também vai nos servir. Nós vamos sentar com Abraão, Isaac e Moisés, todo mundo ali. Eu não acredito que é uma simbologia, eu acredito que isso é literal. Me perdoe se eu estiver errado, mas imagina, pastor Ed, nós sentados numa mesa. Eu não sei se é uma mesa de milhões de quilômetros, porque vai ter muitos e milhares de santos. Ou se são várias mesas, mas o mesmo Senhor, que é o Senhor no céu, na terra, onde quer que seja, Ele pode estar aqui, ali, acolá, eu não sei como é que vai ser. Eu não consigo, minha mente não chega, mas eu posso conjecturar uma mesa imensa. Eu sentado ali com Abraão, Isaac, você vai conhecer? Claro que vai conhecer, porque o nome deles está ali: Abraão, Isaac, Jacó. Você vai conhecer que são eles. Vai conhecer meu tio? Vai conhecer meu pai que morreu? Claro que vai. A minha mãe que morreu toda doentinha, com câncer, com tudo, vai. Mas ela vai estar com um corpo de glória. Não vai ter doença, não vai ter câncer, velhice, não vai ter nada não. Imagina o pastor Ed cabeludo lá, rapaz, que coisa gloriosa que não vai ser. Oh, maravilha. Pensou? Só jogando a... Aleluia. Aí tem aquela mesa lá. Aí ele vai nos servir.
Como serviste lá na terra, no pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Aí você está sentadinho lá, vendo aquele Senhor glorioso, não como na cruz que morreu por nós, mas por causa daquilo que morreu por nós, glorioso, de glória. Assim como João viu na ilha de Patmos, no capítulo 1, que ele olhou e viu que seus olhos como chama de fogo, pé reluzente, etc, etc, etc. Glorioso, glorioso, que João viu e caiu aos seus pés. Não tema, João, sou eu que foi morto, mas revivi, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte, e tenho a chave do inferno. Eu estou aqui vivo, João. Esse mesmo, nós sentadinhos ali, irmãos. E imagina, irmã Terezinha, hein? A gente que gosta de cozinhar, ficamos trocando receita ali que é o retiro de carnaval. Aí está o Senhor, o que Ele vai nos servir? Aí vem o grande rei e vai nos servir ali, o Todo-Poderoso. O ímpio pode comer nas melhores mesas aqui, mas você, o mais humilde e o mais simples que você for, vai comer na mesa do grande rei, o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Todo-Poderoso vai lhe servir. Você pode glorificar a Deus por isso, você pode adorar a Deus. Agora escute, também esses, os ímpios, beberá do vinho da ira de Deus, e que se deitou não misturado, ou seja, purinho, a ira purinha, nada de mistura, pura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Corre comigo, para eu fechar, e vamos ficar de pé agora. Corre comigo para 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Fique de pé, vamos adorar a Deus e fique de pé. O Senhor voltará. Quem vai subsistir aquele grande dia? A igreja vai passar ilesa por causa do sangue do Cordeiro. A igreja vai passar ilesa por causa do sangue derramado lá no Gólgota. Quem vai subsistir para sair desse grande dia? Aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Observe, capítulo 2 de 2 Pedro, e o versículo de número, não, é 1 Pedro, irmão, 1 Pedro 2, perdão, 1 Pedro 2, versículo 9, e versículo 10. Só para eu frisar aqui, lá em Efésios 2, é bem claro, 2,14, Efésios 2,14, 3, 14, 15 ali, você vai ver que ali tanto judeus como gentios formam a igreja de Cristo. Pelo sangue, havia uma divisão, uma barreira, uma parede de inimizade, mas pelo sangue, judeus e gentios formam um povo só. Lembra do filho de Levi? Um povo só agora. Agora, observe, 2,9. Mas vós sois, leia comigo, mas vós sois a geração eleita. Vamos fazer bonito? Não, vamos fazer diferente. Eu vou falando aqui, cada palavra que eu falar, vós sois a geração eleita, você fala amém. Sacerdócio, amém. Nação santa, você fala amém. Vamos lá? Mas vós sois a geração eleita, amém. Sacerdócio real, amém. A nação santa, amém. Povo adquirido, amém. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode dizer amém? Mistura com aleluia, mistura com palmas e glorifique a Deus. Vós sois a geração santa, sacerdócio real, povo adquirido. Tito capítulo 2, versículo 14. Deus preparou um povo para si, zeloso de boas obras. Quem vai subsistir aquele dia? Aquele que é o povo de Deus, lavado e remido. Quem vai subsistir aquele dia? Aquele que foi comprado com o sangue de Jesus. Quem vai subsistir naquele dia? Aquele que tem o nome no livro da vida. Quem vai subsistir naquele dia? Aquele que Jesus habita no seu coração, aquele que ouviu a sua voz, aquele que creu e confessou. Quem vai subsistir naquele dia? Aquele que está diante do Senhor. Levanta a sua mão para adorar a Deus. Levanta a sua mão para adorar a Deus. O Senhor vai vir a terra com maldição, mas aquele que é lavado no nome do Senhor, no sangue de Jesus, está debaixo da bênção. Glória seja dada ao Cordeiro. Levante a sua mão para adorar.